Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que está nos céus, santificado, honrado é o nome santo do Senhor para sempre. Amém. Queremos nesse momento, Pai, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, os cuidados que o Senhor tem tido para conosco. Abençoa também o irmão e as demais pessoas que estejam ali em volta dele. Amém. Que o Senhor tenha cada um dos cuidados, Senhor. Amém. Por isso nós pedimos ao Senhor e entregamos nossas causas nas tuas santas mãos. Amém. Esperamos inteiramente no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, o nosso Criador e Senhor. E a ti seja toda a honra e todo louvor ao teu nome santo. Amém. Continua conosco, dá-nos a tua paz. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora quando eu vou compartilhar a tela, eu não vou conseguir ver vocês, porque assim eu não tenho PowerPoint no computador. Aí eu fiz essa apresentação em um outro aplicativo aqui no iPad, e aí a gente teve que fazer aqui um malabarismo para poder conseguir transmitir e ao mesmo tempo conseguir gravar a reunião. Quando eu pensei em fazer esse estudo, é porque, na realidade, recentemente eu fiz um estudo sobre a morte do eu e a entrega da vontade. E isso me levou para a questão da chuva serôdia. E eu comecei a assistir sermões, assisti alguns vídeos sobre o assunto, e eu percebi que não há um consenso, né? Para cada um que você assiste, tem sempre um ponto que diverge. Na sua maioria tem um consenso em um ponto específico, mas diverge nos demais. E isso me incomodou. E não batia com o que eu vinha estudando sobre a questão da justificação, né, pela fé, e sobre essa questão da morte, do eu, da entrega da vontade. E aí eu resolvi fazer esse estudo da chuva serôdia com base na justificação pela fé. Esse material ele vem com a necessidade na realidade, de atender, uma necessidade de responder alguns questionamentos, né? Tipo, o que seria a chuva serôdia? Porque a gente fala muito de chuva serôdia, mas a gente não tem a devida definição em nossas mentes do que é essa chuva serôdia, o que é esse poder. A outra questão também é: qual seria a função da chuva serôdia? O que ela faz, né? E a outra que a gente tenta responder com esse estudo é: para quando é a chuva serôdia? A gente inicia aqui com um texto de Oséias que fala o seguinte: lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, 2 pontos já nos chamam a atenção aqui, que seria a questão de o tempo, né? Porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscarmos a Deus para que Ele venha sobre cada um de nós e chova o quê? O segundo ponto aqui é a justiça. Então, uma coisa que já fica de cara, bem evidente com esse texto, é que a chuva, ela é justiça. Mas perceba que quando a gente fala de chuva serôdia, é impossível não falar de chuva temporã. Você tem que falar também da chuva temporã, porque estão interligadas ambas, né?
Veja o que diz Oséias 6,3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Um ponto aqui que eu achei interessante é o fato de dizer que devemos conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos a conhecer, ou seja, é algo que inicia, você tem um início e ela tem uma continuidade. Não é algo que como é que eu posso dizer, instantâneo, né? Ele vem, pô, e já aconteceu, como muitos acreditam, né? Que a chuva serôdia vem e é um poder que vem, pum, plim, plim, e você tá transformado, né? Esse texto eu achei bem interessante, onde ela fala assim: preciso ter o Espírito de Deus em meu coração. Não posso ir avante para fazer a grande obra de Deus se o Espírito Santo não repousar sobre minha alma. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmos 42:1. O dia do juízo, olha que interessante, o dia do juízo está sobre nós. Veja, um texto bíblico fala que já é tempo de buscarmos o Senhor. E aqui a irmã White fala que o dia do juízo já está sobre nós. Lavemos as vestes de nosso caráter e as alvejamos no sangue do Cordeiro. Veja, há uma grande necessidade dessa busca pelo Espírito Santo habitar em mim e você, porque já nos encontramos no tempo do juízo. Então, tenha essa necessidade. Qual seria a função da chuva temporã? Eu vou bater muito nessa tecla de da gente fixar na mente essa questão da chuva temporã. Qual é a função dela? Qual é a função da chuva serôdia? Porque isso é a base para todos os textos que virão. Se a gente em algum momento deixar de permanecer nessa base, nesse alicerce, a gente pode confundir muita coisa, interpretar de forma errada textos da irmã White. Veja só, pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva, no caso da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiros de água, e fará descer a chuva a temporã e a serôdia. Veja, é Cristo quem dá ambas, que é o Espírito Santo, tanto a temporã como a serôdia. No Oriente, a chuva temporã caía no tempo de quê? Da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa o quê? Germinar. Percebe-se aqui, então, qual a função da chuva temporã? Sob a influência de fertilizante aguaceiro, brota o tenro rebento. Eu fui dar uma pesquisada do que era tenro. Esse tenro rebento é o fruto novo, é o fruto mole, verde. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e prepara para a foice. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo através da chuva temporã é fazer o quê? Germinar a semente, né? E fazer ela se desenvolver. Essa é a função da chuva temporã. Fixa bem isso na mente de vocês. Função da chuva temporã é fazer com que a semente germine e desenvolva, cresça e dê fruto. O fruto aparece ainda com a chuva temporã. Porém, a função da chuva temporã não capacita ela para o amadurecimento do fruto. A chuva temporã só faz germinar, não é nem que só faz, ela germina, ela desenvolve e ela gera o fruto, mas um fruto verde. Vê só, eu peguei essa imagem no Google, mostrando o processo, e aqui ilustra com do milho, que é bem propício para a gente.
a semente germinando, se desenvolvendo, vindo aí o momento das raízes, ter mais raízes, ficar firme, daí crescer o caule, vinha as folhas, saía a boneca, né, o pendão, e sair a espiga com os grãos. Porém, esses grãos estão verdes. Vocês percebem que às vezes quando a gente compra o milho para fazer o curau, a canjica, a gente pega um milho que está molinho ainda, né? Um milho verde. Só que quando a gente vê esse milho, a gente tem a tendência de dizer que o milho está maduro. Mas aquele milho não está maduro, aquele ali é um milho verde. Se o produtor recolher aquele milho naquele estado ali que a gente compra para fazer curau, canjica, se ele recolher naquele estado ali, que é um milho verde, e ele guardar para estocar, aquele milho vai mofar, vai apodrecer, vai se estragar e vai colocar a perdição os que tiverem maduro estocado com eles. Vai estragar os outros. Então você percebe que por que Cristo não nos leva para o céu antes de um amadurecimento do fruto? Porque se a gente for levado dessa forma verde, que já temos aqueles que não rejeitar a chuva serolha, ele já desenvolve, né? Ele cresce, ele desenvolve um caráter, mas esse caráter ainda está fragilizado, é um caráter verde ainda. E ele poderia vir a cair, né? E ainda levar a outro a se contaminar com as suas atitudes, por isso que não é recolhido. Agora, vocês percebem aí o que seria o milho maduro? O milho maduro é aquele que a gente diz assim, está seco, né? As palhas já amarelaram e o grão já está firme, né? Você pode guardar esse grão por um bom tempo e qualquer época que você pegar esse grão e colocar na terra e aguar, ele vai germinar e vai dar fruto, entendeu? Então, isso que seria o grão maduro, né? Como o orvalho e a chuva são dados primeiros para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita. Assim é dado o Espírito Santo, veja só. O Espírito Santo é dado para levar avante de um estágio para outro estágio. O processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Então vocês percebem que a chuva temporã, o trabalho dela é de fazer com que você nasça no reino de Deus, com que você cresça e se desenvolva. Mas ela não tem a capacidade de amadurecer o grão. E uma coisa aqui que é muito importante. Veja o que diz aqui. Só um minuto aqui. Veja o que diz nessa parte aqui, ó. A terminação do trabalho da graça de Deus na alma pelo poder do Espírito Santo deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada. Veja que o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho. Se o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho de Deus na alma, não pode, de hipótese alguma, o amadurecimento, a perfeição de caráter, ser feita pela chuva temporã. Eu já ouvi muita gente falar isso, que é a chuva temporã que deixa a gente perfeitos em Cristo. E então virá a chuva serolha. Tem um texto que dá a entender isso. Mas nesse estudo vocês vão perceber que é uma questão de uma compreensão, de uma perfeita compreensão, porque os textos inspirados não podem se contradizer, não podem estar em choque. Se estabelecermos aqui a base que a chuva temporã ela é para a germinação, para o desenvolvimento, para o crescimento e para o desenvolvimento do caráter, né? Para criar um caráter, mas ela não aperfeiçoa, não amadurece.
E o amadurecimento é o trabalho final, é a obra final de Deus na alma, no ser humano. Então, esse trabalho não pode ser pela chuva temporã, porque senão perderia por completo a função da chuva serôdia. Aqui só para reforçar a questão que assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro, ou seja, você recebe o Espírito Santo, ele faz você nascer no reino de Deus e ele vai desenvolvendo, vai fazendo com que você vá crescendo. E você chega num estágio em que o Espírito Santo, através do trabalho da chuva temporã, ele não pode fazer mais nada por você. O Espírito Santo agora, através da chuva serôdia, ele começa a efetuar outro trabalho em você. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagine que a chuva temporã ela tem esses 5 trabalhos a ser feito em você. E a chuva serôdia tem mais 5. Então você recebe a chuva temporã, você inicia com o primeiro trabalho. Se você não rejeitar essa luz, se você não for negligente na luz que você recebeu, e você viver essa luz, o Espírito Santo te leva para um próximo nível, para um próximo estágio. E acontece a mesma coisa. Então você percebe que, pelo poder do Espírito Santo, você vai obtendo vitórias e você vai sendo vencedor. Você vai num processo de crescimento, de abandono de pecado, né? E de fé em fé, de glória em glória, você vai subindo, degrau a degrau, a escada da fé. Por isso que Cristo, que é colocado na visão de Jacó, como essa escada que vem do céu à terra e nos alcança aqui. Então, tem que ficar bem claro isso, que ele leva a gente de estágio a estágio. A chuva temporã produz conversão. A chuva serôdia desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. Isso está no livro Eventos Finais. Ele fica bem claro aqui, ó, que a chuva temporã produz a conversão, mas a chuva serôdia é quem faz esse amadurecimento do fruto, desenvolve o caráter. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. Ou seja, em nenhum momento eu posso abrir mão desse Espírito Santo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são necessárias até quando? Até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este opera em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. Então você percebe aqui que a chuva serôdia é quem nos aperfeiçoa e a chuva temporã é quem inicia o trabalho de transformação, de crescimento, de mudança. Muitos têm, em grande parte, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para ele tem provido. E esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Vou dar uma pausa aqui. Perceba o seguinte, que tem muitos... eu vou me resumir aqui ao público adventista. Tem muitos adventistas que recebem a luz, foram alcançados com a chuva temporã. Eles nasceram no reino de Deus. Eles germinou e começou a crescer, a desenvolver. Só que, voltando aqui para aquele exemplo que eu dei de cinco estágios na chuva temporã. Eles receberam o primeiro, foram fiel nessa luz e foram vencedores. O Espírito Santo levou ele para um segundo estágio. Apresentou a ele uma segunda condição. E eles também foram vencedores. Quando o Espírito Santo mostra a terceira, eles decidem não fazer. Acha por bem que não é necessário, não é bem assim. Entra naquela fase do achismo, né? Vamos dizer assim.
e aí ele fica estagnado aqui nesse ponto. E aí o que acontece? Eles deixam de receber a chuva temporã por completo. E eles esperam que isso que ele não quis abrir mão aqui, esse ídolo, esse Deus que ele não quis abrir mão aqui na chuva temporã, ele espera que isso seja mudado com a chuva serôdia. Só que a chuva serôdia só será dada quando você viver a plenitude da chuva temporã. Enquanto a chuva temporã não lhe deixar completo nesse estágio, você não consegue passar para o próximo estágio. Né? Quando a maior abundância da graça estiver para ser ortogada, tensionam abrir o coração para recebê-la. Então estão cometendo um erro terrível. A obra que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento deve estar continuamente avançando, ou seja, o que começou com a chuva temporã, ele tem que estar continuamente avançando. Você tem que estar recebe a luz e vive, recebe a luz e vive. Senão você não recebe a próxima luz. Né? Então, a chuva temporã ela consegue trazer você até um padrão. Só que tem muita gente que fica na metade desse caminho e deixa de obedecer o Espírito Santo ainda na chuva temporã, esperando que a chuva serôdia faça essa mudança. Cada indivíduo deve estar conciso de sua própria necessidade. O coração tem de ser esvaziado de toda contaminação e purificado para a habitação do Espírito. Percebe que o texto aqui deixa claro isso para a gente, que você não pode ser negligente na chuva temporã, senão não receberá a chuva serôdia. E ele diz que o coração tem de ser esvaziado de toda a contaminação. Bom, se ele está dizendo de toda a contaminação, muita gente pode entender assim, de toda é porque é a chuva temporã que me deixa plenamente perfeito. Mas o todo aqui está se referindo a tudo que a chuva temporã pode fazer na sua vida. Tudo que a chuva temporã, o Espírito Santo, vai fazer na sua vida nesse estágio, nesse trabalho. Se você não tiver 100% na chuva temporã, se você negligenciar alguma luz da chuva temporã, você não poderá avançar para a chuva serôdia. Aí fala aqui, foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque há uma pequena confusão a turma faz quando se fala da chuva temporã nesse aspecto aqui do que aconteceu com os discípulos. Muita gente fala assim, você está vendo, os discípulos, eles estavam unânimes em oração, eles oravam, estavam unânimes em pensamento, oraram e confessaram seus pecados, foram transformados, limpos, tiveram um caráter 100%, né? E eles receberam a chuva serôdia. Mas veja que não é isso que o texto fala. O texto fala o seguinte, pela confissão e pelo abandono do pecado, no singular. Veja que isso aqui está no singular. Por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo. Fixa isso na mente de vocês. A questão de o abandono, confissão e abandono do pecado, no singular. Não fala dos pecados. Veja o que o texto aqui fala. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado. Que mesmo trabalho? Está falando aqui do que aconteceu com os discípulos. O mesmo trabalho, só que em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano apenas teve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoasse a obra a seu respeito. Foi Deus quem começou a obra e ele terminará a sua obra, ou seja, ele começa a obra de transformação do ser humano através da chuva temporã, fazendo com que ele se converta, fazendo com que ele se santifique, né? E ele concluirá essa obra através do Espírito Santo por meio da chuva serôdia. Mas não se deve negligenciar, tornando o homem completo. Foi Deus quem começou a obra e ele terminará a sua obra, tornando o homem completo em Jesus Cristo. Mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Veja que a irmã White, o tempo todo, ela bate nessa tecla de você não negligenciar
a chuva temporã. As fases da chuva temporã não podem ser deixadas em aberto. Tem que ser cumprido 100% da luz que você receber da chuva temporã. Somente os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações da chuva serôdia. Ou seja, a chuva serôdia pode estar caindo agora, mas se você não estiver vivendo a luz recebida da chuva temporã, você não vai reconhecer isso, né? Que um irmão está recebendo a chuva serôdia. Você vai ver ele com maus olhos. Você vai achar que ele é fanático, extremista, coisas do tipo, né? Veja, a chuva temporã veio em 31 depois de Cristo, no Pentecoste, em obediência à ordem de Cristo. Esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos, diz o registro que estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, está em lugares celestiais. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, aí você perceba que o texto anterior que a gente leu fala do confissão e abandono do pecado no singular. Veja o que fala aqui. Pelo cumprimento da promessa, humilhar o coração em verdadeiro arrependimento, não é a mesma coisa que falou antes? E confessaram, aí aqui ele diz qual o pecado. Confessaram sua incredulidade. Os discípulos estavam incrédulos porque eles não estavam acreditando que Cristo os capacitaria, que eles seriam pescadores de almas e não de peixes, e que eles teriam condições de levar essa mensagem para todo mundo, porque eles eram leigos, incapacitados, vamos dizer assim, semi-analfabetos, coisa do tipo. E eles como eles levariam essa mensagem com eloquência e tal? Então eles estavam incrédulos nesse aspecto e incrédulos na própria questão de Cristo, porque Cristo morreu, eles abandonaram, fugiram cada um para os seus cantos e ficaram temerosos. Pedro até voltou a ser pescador. Então eles confessaram a sua incredulidade e humilharam o coração em verdadeiro arrependimento. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Quando muitas pessoas falam assim, não vejo que eles confessaram seus pecados e mudaram o seu jeito de ser, eles ficaram mansos, humildes e tal. Não era isso que o texto está falando. O que o texto aqui está falando é que esses discípulos, ao abandonarem o pecado da incredulidade, ao buscar a Cristo, eles acreditaram que Cristo os capacitaria, mesmo eles sendo na posição que eram, no conhecimento que tinham, eles seriam capazes de, no dia a dia, falar palavras que convencessem as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Falar de forma em que as pessoas entendessem a mensagem, que eles fossem eloquentes na forma de levar a mensagem, mesmo sendo simples pescadores. Deixa eu mudar aqui. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Veja, o que estava acontecendo com os discípulos? Eles tinham o quê? O desejo de ser o melhor, de ser o primeiro, de ser o cara, o que se destacava. E isso estava atrapalhando eles. Que a forma de pregar, de levar uma mensagem, o correto era a forma que ele estava pensando, não a forma que o outro estava. Cada um estava pensando assim. Né? Só depois de haver os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito derramado. O derramamento do Espírito nos dias do apóstolo foi o começo da primeira chuva, ou a temporã. Glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja, ou seja, esse trabalho do Espírito Santo que é o início com a chuva temporã, ele continua conosco até o fim. Não cessa, não para.
a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre os professos povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Ou seja, o mesmo que estava acontecendo com os discípulos no período da chuva temporã, ali no evento do Pentecoste, é o mesmo que está acontecendo com a igreja de Deus hoje, no nosso tempo, no tempo do fim. É a incredulidade, é a mundanidade, é a falta de consagração e a contenda entre os profetas e o povo de Deus. Entendeu? Então, enquanto a gente não confessar esse pecado ou esses e abandonar, o Espírito Santo não vai ser derramado. Né? Ou seja, a gente percebe que se repete, né, a história. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber mais luz. Você vê que a irmã White ela bate muito nessa tecla, né? Se você não estiver vivendo a luz que recebeu, não recebe mais. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não discerniremos nem receberemos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente sem nada a fazer na obra de Deus. Então percebe, se a chuva temporã vem e eu negligencio, esperando que a chuva serôdia faça esse trabalho, eu vou ser pego desprevenido. Eu vou estar em trevas e eu vou estar perdido. É preciso a minha ação de exercitar a vontade, de entrega da vontade, para que eu possa viver a luz que eu recebi. E aí eu vivendo essa luz, eu vou ser vitorioso, e aí eu passo para um próximo nível, né? A chuva temporã veio em etapas ou fases. É bom a gente ter isso em mente, porque mais para frente isso vai nos ajudar. Diz-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O ato de Cristo soprar aos seus discípulos o Espírito Santo e conceder a sua paz para eles eram umas poucas gotas antes que a chuva plena fosse dada no dia de Pentecoste. Então você percebe que a chuva temporã foi dada umas gotas e depois foi derramada por completo. Assim acontece com a chuva serôdia. A chuva serôdia, a irmã White, você já deve ter lido ou ouvido, textos dela que ela diz que gotas da chuva serôdia já estão sendo derramadas. Então você percebe que, assim como a temporã foi entregue em fases, a chuva serôdia da mesma forma. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Tem dois pontos aqui muito importantes para mim. Primeiro, assim como essas reuniões citadas aqui, essa reunião que a gente está tendo agora é uma oportunidade também de Deus derramar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Percebe que as duas caem no tempo que estamos, as duas caem ao mesmo tempo, tanto a temporã como a serôdia. Nessas reuniões, pode ter pessoas que estão recebendo a temporã, pessoas que estão nascendo no reino de Deus, pessoas que até já nasceram no reino de Deus, mas lembra dos 5 estágios que eu falei, o exemplo dos 5 estágios? Pode ser que pessoas já tenham recebido esse, esse e esse. Mas nessa reunião, ele ainda está recebendo chuva temporã. Ele recebe essa nova luz e ele vive essa nova luz, enquanto outros podem estar recebendo a última luz da chuva temporã
levando, se ele viver essa luz, capacitando ele para um próximo estágio, que é o da chuva serôdia. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Percebe aqui que o texto de Joel fala que a temporã e a serôdia caem juntas no primeiro mês. Isso é muito importante para a gente, para o nosso tempo, para o tempo do fim. O tempo do fim, ele não tem uma ação apenas da chuva temporã. Nós que já estamos no período do juízo investigativo, no tempo do fim, nós já estamos no período da chuva serôdia. Eu estou falando isso, não estou mostrando nenhum texto, mas mais para frente a gente vai comprovar isso. A chuva temporã e a serôdia caem juntos, entendeu? Então, deixa isso bem fixado. Então, até aqui estudamos que é a chuva, o que é a chuva, qual é a função da chuva temporã, né? Demos uma pincelada na função da chuva serôdia, né? Comentamos alguma coisa assim sobre a chuva serôdia e também colocamos o pé como eu até anotei aqui para não me esquecer, colocamos o pé em um terreno um pouco confuso sobre o tempo de cada uma das chuvas, né? Se a chuva vem só temporã, ou nesse tempo agora já vem temporã e serolha, mas vamos deixar isso bem claro mais para frente. O que seria a chuva serôdia? Nós já vimos aqui quais são, que a chuva em si é justiça, né? É o derramamento da justiça, tanto na temporã como na serôdia. Mas o que seria a chuva serôdia? Mas o que o Senhor deseja justamente nos otorgar agora é a presença pessoal de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo no derramamento da chuva serôdia. Sim, a presença pessoal de Cristo é o que ele quer nos conceder. Olha, não tem texto mais claro do que esse. A chuva serôdia é a presença pessoal de Jesus Cristo. É o poder. Eu fiquei pensando assim: o que seria essa presença pessoal, assim, de uma forma prática? Fui dar uma pesquisada no Google e eu encontrei um material, pessoal do mundo, né? Um empresário, que fala o seguinte: ó, é o poder de escolher quando, onde e como. Sinônimo de presença, assistência, acompanhamento, companhia e permanência. Então, quando você fala de presença pessoal de Jesus, você está falando de Cristo te dando uma assistência, de te acompanhando, fazendo uma companhia permanente em sua vida. Isso é a presença pessoal de Jesus Cristo. E é Ele, esse Jesus Cristo permanente em você, que vai escolher quando, onde e como. É isso que é a chuva serôdia. É a presença pessoal de Cristo escolhendo por você onde, como e quando você faz. O que você faz, quando você faz, como você faz. Entendeu? É o exercício da entrega da vontade. Isso é algo que você não vai ver na chuva temporã. A chuva temporã, você vai ver a questão da vitória. Você vai ver a questão, sim, da entrega da vontade, né? Da vitória sobre os pecados. Mas você não vai ver a presença pessoal de Cristo. É isso que está linkando aqui com a questão do amadurecimento do fruto, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eis aí os tempos de refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério. Pelo quê? Pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo. Então você percebe que a chuva serôdia é a presença pessoal de Cristo em você, decidindo, escolhendo o que, quando e como você fará.
Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira. Quem é a testemunha verdadeira? Cristo, né? Isso aqui faz uma menção à Laodiceia. Minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudido. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isto produzia efeito. Perguntei o que havia operado esta grande mudança. Um anjo respondeu, veja, um anjo falou para ela. Foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, assim, são três formas aqui de você se referir à chuva serôdia, né? Você tem aqui chuva serôdia, refrigério pela presença do Senhor, que aí harmoniza com o primeiro texto que a gente leu, e o alto clamor do terceiro anjo. E qual é a função da chuva serôdia? Já vimos que o alto clamor, deixa eu ver aqui, a chuva serôdia produzirá o alto clamor. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, você vê aqui duas coisas, que a chuva serôdia, que é o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. O que seria esse poder? Eu já ouvi muitos irmãos falar, não, mas a chuva serôdia vai dar um poder. Mas o que seria esse poder? E ela fala também que ele preparará os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Eu vou fazer um parênteses aqui. Pela formação da imagem da besta, o que resta após a formação da imagem da besta é o derramamento das pragas. E você só poderá permanecer de pé na presença de Deus, sem ser atingido pelas pragas, sem ser envolvido, engolido ou transformado pela imagem da besta, que tem todo o poder da terra, se você tiver em você todo o poder do céu e da terra, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Sem Cristo habitar em você, é impossível você se posicionar contra a imagem da besta. Você será envolvido por ela, engolido por ela. Né? No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, o Jones ele fala o seguinte, que quando você é pleno do Espírito Santo, quando você recebe a chuva serôdia, que você reflete perfeitamente... José, só um minutinho. Pois não. Você esqueceu de gravar? Não. Não. Então, o Jones ele fala, quando você estiver pleno do Espírito Santo, você não terá mais amor à sua reputação. Podem falar mal de você, estragar a sua reputação, você não tem amor à sua reputação. Você não terá amor também aos seus bens. Eles podem tirar os seus bens, mas você não terá amor a isso. Você não será corrompido pelo amor à reputação. E você também não terá amor à sua própria vida. Eles podem até tirar a sua vida, mas você não negará a Cristo por conta de amor à própria vida. Então eles não têm nada com que lutar contra o justo, contra o que está refletindo perfeitamente a imagem de Cristo, né? Então é isso que a chuva serôdia proporciona para o remanescente. Agora, esse autoclamor, esse poder que é dado, ele é justamente o quê? Pensa comigo, se você foi cheio do Espírito Santo, se você reflete perfeitamente a imagem de Cristo, se não vive mais você, mas Cristo vive em você, quando você fala,
há coerência entre o que você fala e o que você vive. Há um tom de voz amável, doce e suave. A irmã White fala que quando você vive a mensagem, você prega ela com doçura e amor. E o semblante desse servo, que reflete a Cristo, ele é modificado, ele é transformado. É basicamente como Moisés, quando desceu do monte, que falou com Cristo, né? Refletia a face dele. Então, isso é o poder que faz com que você pregue e pessoas se convertam. Quando você fala, as pessoas veem a verdade em você, né? Nas palavras e nas ações, no seu gesto, no seu tom de voz, e eles veem coerência e eles reconhecem a verdade e aceitam a verdade. E isso é o autoclamor. O autoclamor não é apenas uma mensagem de alerta, mas é como essa mensagem é dada, né? Esse grito não é algo verbal, isso é algo do testemunho pessoal. É ele quem grita alto. Por isso que tem uma frase que eu não sei se é de agora não lembro o nome do filósofo católico, que fala que você deve pregar sempre e, se possível, fale. Casa muito bem com isso que a gente viu Agostinho. aqui. É, isso. Então ele casa muito bem com isso, de que o que grita aqui, o que prega o tempo todo em alto e bom tom é o testemunho pessoal, né? E quando você fala, o pessoal vê coerência. Vamos prosseguir. Apocalipse 18:1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A explicação desta mensagem, dada pelo Espírito de Profecia, devia ser cuidadosamente observada. Veja o que diz o Espírito de Profecia sobre esse texto. Vi anjos no céu, indo apressadamente de um lado para o outro, descendo a terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Percebe aqui? Aquilo que ela falou, que um outro anjo vinha, né, e dava poder à voz do terceiro anjo, né, para ter o alto clamor. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele à terra, foi iluminada com sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte, e ao clamar ele poderosamente, com grande voz, a obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo. Ao tomar este volume de um alto clamor, é o povo de Deus assim, e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Vi uma grande luz repousando sobre eles, e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Quem é o anjo de Apocalipse 18? O anjo de Apocalipse 18 é a presença de Cristo em nós. É a chuva serôdia. Então, por isso que o texto que a gente leu anteriormente fala que é chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor e o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Veja, o que é o alto clamor? É o poder em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. É o testemunho pessoal. Então, o anjo do capítulo 18, ele é um anjo, é o Cristo vindo até cada um de nós e habitando em nós intimamente. Tem um relacionamento íntimo. O amadurecimento do grão,
O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. A gente viu isso lá na frente, quando a gente estava vendo a questão da chuva temporã. Não pode ser, chuva temporã não pode dar perfeição de caráter, porque se fosse isso, ela teria que representar a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. E nós sabemos que após chuva temporã, há a chuva serôdia. E é a chuva serôdia que amadurece o fruto. É a chuva serôdia que faz o crente, o cristão, ser completo. É a chuva serôdia, junto com a chuva temporã, que faz a gente crescer até alcançarmos a plena estatura de Cristo. Começamos a crescer para a estatura de Cristo com a chuva temporã, mas só a chuva temporã ela é incapaz de fazer a gente chegar até a plena estatura de Cristo. Só com a chuva serôdia que acontece isso. E quando isso acontece, termina-se o trabalho do Espírito Santo na alma. Então não pode ser a terminação do trabalho de Deus, que é o amadurecimento do fruto, não pode ser com a chuva temporã. Que isso fique bem claro para os irmãos. Mesmo que vocês venham ler textos que dê a entender isso, pega sempre por base a função de cada chuva, né? A função de uma e a função da outra. Feito isso, vocês irão entender da forma correta. Nunca negligencie essa questão da base, da chuva temporã ser apenas para a germinação da semente, o nascimento no reino espiritual, o crescimento e esse desenvolvimento, mas ela não é para o aperfeiçoamento, ela não é para o amadurecimento do fruto, ela não é para nos deixar completo em Cristo. Isso é papel da chuva serôdia. Agora, quando vocês verem textos, e eu, irmãos, eu modifiquei esse material 4 vezes. Eu retirei desse material, eu acho que 50% a 55% de textos que tinha aqui. Para a gente se limitar apenas aos textos que nos faz ter um alicerce, uma base bem organizada, né, bem firme. E os outros textos, se eu jogasse agora, só iria um pouco que confundir. Eu teria que dedicar mais tempo para estar explicando e aí poderia perder a conexão. Então achei melhor a gente construir essa linha de pensamento, né? E quando vocês se depararem, se vocês quiserem depois, eu posso passar todos os textos que são usados para dizer que a chuva temporã é quem nos deixa completo, né? Mas não é isso. Continuando aqui, o amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serolha, amadurecendo a terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos, sempre preste atenção nessa parte, mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serolha não desenvolverá a semente até a perfeição. É essencial as duas. Para a perfeição em Cristo é essencial as duas. Se não tiver completa luz, se não viver toda a luz recebida pela chuva temporã, não recebe a serolha. É impossível ter a perfeição de caráter, né? Por isso que ela bate muito nessa tecla, que a gente tem que estar completamente limpo, totalmente limpo, porque não tem como eu querer receber a chuva serolha, ser limpo aqui nos aspectos da chuva serolha, mas eu não estou limpo aqui no aspecto da chuva temporã. Então eu não estou completamente, eu não estou totalmente. Se eu for negligente na chuva temporã, não vou ser totalmente, mesmo que eu viesse a receber a serolha, mas aí a serolha não teria nenhuma finalidade. Entende? Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar o quê? Germinação da preciosa semente, a chuva será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então, fica muito bem definido aqui a função das duas. Uma é germinação da semente e outra para amadurecimento do fruto. A revelação de Cristo pelo Espírito Santo trouxe-lhes verdadeira intuição
de seu poder e majestade. E eles estenderam as mãos para ele pela fé, dizendo: creio. Assim foi no tempo da chuva temporã, mas a chuva serôdia será mais abundante. O Salvador dos homens será glorificado. Por que a chuva serôdia será mais abundante? Porque você tem aqui chuva temporã e você tem chuva serôdia. Você não está só recebendo uma chuva, você está recebendo duas chuvas. A temporã, que faz um papel, e a serôdia, que faz outra. O Salvador dos homens será o quê? Glorificado. E a terra será iluminada com os brilhantes fulgor dos raios de sua justiça. Então, você percebe que o papel da chuva serôdia é glorificar a Cristo através de sua justiça. Ele é a fonte de luz. E a luz procedente das portas entreabertas tem incidido sobre o povo de Deus, para que possam exaltá-lo. E como é que a gente vai glorificar a Deus através da sua justiça? Exaltando em seu glorioso caráter, que é a lei de Deus, que é a justiça de Deus. Quando você vive em obediência da lei de Deus, que é o caráter de Deus, você vive em justiça, você é justo. Mas isso só é possível mediante Cristo em você e em mim. Perante os que jazem em trevas, aqui será o glorioso caráter perante os que jazem em trevas, ou seja, vai refletir o caráter de Cristo para os que estão na escuridão. Já sabemos o que é e qual é a sua função, né, da chuva serôdia. Porém, para quando é a chuva serôdia? Sabemos que a chuva temporã, e eu vou fazer essa reciclagem aqui, chuva temporã germina, desenvolve, cria um fruto verde, um fruto que, se não cuidado, se fosse recolhido antes do tempo, apodreceria, né, e colocaria em risco os frutos maduros que no celeiro já estão. Então, por isso ele tem que estar maduro para poder ser colhido na época certa. E o que amadurece o fruto é o Espírito Santo, através da chuva serôdia. Agora, mas para quando é a chuva serôdia? Qual o tempo da chuva serôdia? Eu estou falando isso porque eu já vi muita gente falar assim: hoje é o tempo da chuva temporã. Eu já vi muitos, se vocês colocarem chuva serolha no YouTube e for assistir os sermões que lá aparecem, você vai ver muita gente falando que estamos no tempo da chuva temporã. E também vocês vão ouvir a maioria falar o seguinte, colocando a chuva serolha como algo no futuro, algo que virá, que não está acontecendo ainda. Sempre vão colocar assim, né? Algo sempre para depois. Então, essa parte do estudo agora é para tentar responder qual é o tempo da chuva serôdia. É para depois? É para agora? Já está acontecendo ou não está acontecendo? Agora, para responder essa questão, a gente vai ter que dar uma pausazinha e entrar nesse assunto aqui, na parábola das 10 virgens. Quando eu estava montando esse material, eu ouvi uma voz em meu ouvido que foi bem nítido. É muito nítido mesmo. Era tão clara que eu não pude deixar de anotar o pensamento, né, que me veio, a voz que me veio. Eu anotei e coloquei nesse estudo. O pensamento foi esse aqui. O que veio muito forte, como se fosse uma voz mesmo assim falando, como se tivesse alguém do meu lado falando, foi esse aí. A chuva temporã é o azeite nas lâmpadas das 10 virgens. Mas a chuva serôdia é o azeite extra que só as 5 virgens prudentes tinham. Eu tenho como provar isso? Até um tempo, quando estava fazendo estudo, ficou muito forte isso, eu coloquei e eu fui analisar o pensamento e tem toda uma lógica, faz todo um sentido. Mas era preciso um texto para respaldar isso. E Deus não faz as coisas pela metade, ele me mostrou um texto que falava isso, eu nem estava procurando um texto sobre isso. Mas vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Olha só o texto aqui. Agora é o tempo
de os descuidados despertar de sua letargia. Agora é o tempo de rogar que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também, sem demora, que abasteçam de óleo os seus vasos e suas lâmpadas. O que é que as 10 virgens tinham? As lâmpadas e os vasos. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir para si mesmo um caráter purificado de toda mancha de pecado. Então você percebe que as 10 virgens tinham lâmpadas, que é a palavra, tinham azeite, que é o Espírito Santo, e tinham o testemunho pessoal. Ou seja, a chuva temporã, ela traz esse testemunho, ela traz esse caráter, ela constrói esse caráter, mas esse caráter não está completo pela chuva temporã. É preciso que as 10 virgens tivessem também azeite nas vasilhas, nos vasos. Não poderia ficar só na lâmpada, né? Mas só 5 tinha o azeite no vaso. Só 5 não foi negligente, né? E parou ali na chuva temporã. A luz que veio com a chuva serôdia, eles abraçaram, eles viveram essa luz e se tornaram completas, preparadas. Então você percebe nitidamente esse paralelismo aqui, né? Da chuva temporã e chuva serôdia dentro do contexto das 10 virgens. Agora, vocês percebem também o seguinte: as 10 virgens, 5 delas tinha a chuva temporã e a chuva serôdia. E 5 só tinha temporã. E aí vem o grito. O grito diz que vem o esposo. Não é o noivo, é o esposo. Ô Ezra, liga essa luz aí para mim, essas 4. Pode ser que já esteja. Fala que viu um esposo. Então essas 5 loucas, desesperadas, queriam um azeite delas, mas como é o caráter é intransferível, não tem como elas darem. E aí aconselha que elas ainda busquem, né? Porque essas 5 prudentes, ela tem um amor e ela não quer que ninguém se perca, mas ela não é conhecedora de tudo. Então ela aconselha que elas vão atrás ver se consegue ainda esse Espírito Santo. E elas vão, mas não conseguem mais, né? E aí o noivo vai, entra e fecha-se a porta para aquelas que não tinham o azeite em dobro, ou seja, que não tinha a chuva serôdia. Então você percebe que para os que têm conhecimento da verdade, para os que receberam a luz da temporã e receberam a luz da chuva serôdia, ali é um selamento do povo de Deus. Ali fecha-se a porta para os que já tinham luz. Se você tem a luz e negligenciou com a vinda, que esse grito que desperta as 10 virgens é o decreto dominical, ela faz com que haja um fechamento da porta da graça para aqueles que já tinham a luz. Aí você diz, mas você tem como provar isso? Isso é só especulação? Vamos ver. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude, chegando a cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão o quê? Selados em suas frontes. Quando? Quando a chuva serôdia for derramada, quando você alcançar a plena estatura de Cristo, você será selado na fronte. Os anjos relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertence pela criação e pela redenção, porque a redenção nada mais é do que o ato de nos recriar novamente. A redenção é o ato de criação. Então, nós fomos criados, Deus trabalhou nisso e depois, pela redenção, recriados. Né? Então, você é selado com a chuva serôdia. Agora,
alguns podem questionar o seguinte, mas irmão, tem um texto do Espírito de Profecia que fala que a chuva serôdia virá depois do decreto dominical. E eu coloquei esse texto aqui, veja o que diz. Pastores não santificados serão eliminados. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Se você lê de uma forma corriqueira, corrida, não prestar atenção, vai dar a entender isso mesmo. Que a grande questão está tão próxima ao cumprimento do decreto dominical, né? Eliminará aqueles que Deus não designou. Mas aí isso dá um grande problema aqui nesse texto, se eu entender assim. Porque, veja, se a grande questão está tão próxima, que é o decreto dominical, eliminará aqueles que Deus não designou, e aqui em cima fala que pastores não santificados serão eliminados, e ele terá um ministério puro e leal. Qual seria esse ministério? O ministério sacerdotal, dos líderes, dos pastores. E esse ministério será santificado e preparado para a chuva serôdia. Então, o decreto dominical, ele só prepara, além do decreto dominical, ajudar a preparar para estar perfeito, ele só faz isso com os ministros, só com os pastores, não é com os leigos, não é com a massa. Se eu for entender desse jeito o texto. Mas veja o que de fato esse texto está falando. Eu peguei no texto, fui dar uma olhada fora do. Vou até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês veem que aqui ele fala que essa questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, está entre conchetes. Quando está entre conchetes, é porque não se encontra no original, mas está subentendido pelo o tradutor aqui, né? Vamos lá. Eu fui dar uma olhada sem ser a compilação. E aí eu fui ver no Mensagens Escolhidas. E interessante, no Mensagens Escolhidas não tem aquele título lá, Pastores Não Santificados. Né? Ele começa assim: devemos estar preparados e aguardando as ordens de Deus. Nações serão revolvidas até seu próprio centro. Será retirado o apoio dos que proclamam o único padrão de justiça de Deus, a única segura prova do caráter. E todos os que não submeterem ao decreto dos concílios nacionais, preste atenção nisso, dos concílios nacionais, obedecendo às leis nacionais, para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, em desconsideração ao santo dia de Deus. Sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas também o mundo protestante, a imagem da besta. A grande questão que está tão próxima, e aqui não tem a lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal e santificado e preparado para a chuva. O assunto aqui em questão, o contexto aqui em questão é a lei dominical nacional, as Blues Locks, né? Eles falam, não sei bem se é assim o termo, eram as leis azuis que tinha nos Estados Unidos, que estavam encaminhando ali na década de 1880 até 1890, eles estavam encaminhando para uma lei dominical nacional. E isso estava atrapalhando. Então, tinha pessoas que não estavam dando bom testemunho, que estavam complicando mais do que ajudando na obra. Né? E quando começou a vir essas leis foram eliminando essas pessoas, né? Que atrapalhava mais do que ajudava. Mas não está o texto em si, que eu quis trazer o texto, é para mostrar que não está se referindo em si ao decreto dominical, não está se referindo à chuva serôdia posterior ao decreto dominical na crise final. Ele está se referindo à lei dominical nacional que estava acontecendo na década de 1880, tá? Vamos continuar aqui. Não adianta eu ler que eu sou. Quem estará despreparado quando o dia da volta, quanto ao dia da volta de Cristo? Porque veja,
o mundo cheio de rixas, repleto de ímpios prazeres, haja-se adormecido em segurança carnal. Os homens estão dilatando a vinda do Senhor, ou seja, estão esticando, alongando a vinda do Senhor. Riam das advertências. Ouve-se a soberba jactância. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Aprofundar-nos-emos no amor do prazer. Mas Cristo diz: eis que venho como ladrão. Apocalipse 16:15. Ao mesmo tempo que o mundo está perguntando zombateiramente: onde está a promessa da sua vinda? Estão se cumprindo os sinais. O que eu queria mostrar com esse texto? Esse texto está mostrando que a volta de Cristo, ela virá como um ladrão aqui nesse texto para o ímpio, para o incrédulo, certo? Ela não está dizendo aqui que a volta de Cristo virá como ladrão para o povo de Deus. E vocês vão entender mais para frente o porquê. Enquanto eles gritam paz e segurança, aproxima-se repentina destruição. Quando o escarnecedor, o rejeitador da verdade, se tem tornado presunçoso, quando a rotina do trabalho nos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com princípios, quando o estudante está ansiosamente buscando o conhecimento de tudo menos a Bíblia, Cristo vem como ladrão, desejador das nações. Fica muito bem claro que a vinda de Cristo vem como ladrão para o povo do mundo. Não está se referindo aqui aos fiéis, aos remanescentes. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, aqui já está se referindo aos remanescentes, ao povo de Deus. Já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, a vinda de Cristo não pegará os fiéis como ladrão. Isso é só para o ímpio. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que a hora sobre ti virei. A que hora sobre ti virei. Ou seja, se você não vigiar, se você não ficar atento, você será pego de surpresa. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se o juízo começa primeiro pela casa de Deus, se começa primeiro por nós, é evidente que ele terminará primeiro conosco, terminará primeiro com o povo de Deus. Então é por isso que eu afirmo também que a chuva serôdia, ali nas 10 virgens, o selamento, que a gente viu o texto, que a chuva serôdia é o selamento, ele é a terminação do juízo investigativo dos vivos salvos. E esses vivos, os vivos salvos, que eu digo os de dentro da igreja, né? Os remanescentes, os 144 mil. Ele é ali a terminação desse julgamento, né? E posterior a isso, vem decreto dominical. Decreto dominical, ele é um fechamento da porta da graça para os que já tinham luz, para os que já tinham recebido a mensagem, né? As virgens imprudentes. O decreto dominical foi o fechamento da porta da graça para ela, né? O derramamento da chuva serôdia e a negligência a essa chuva serôdia fechou a porta da graça para eles. O selamento já foi feito. Estamos aguardando uma sequência de eventos e uma forma de eventos. Porém, essa sequência, esses eventos, não acontecerá, mas já está acontecendo
em sequência e formas contrárias ao que esperamos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos tão acostumados a ouvir que a chuva serôdia virá de tal jeito e virá em tal tempo e ela será de tal forma que isso vai nos pegar, ou seja, vai pegar o suposto povo de Deus desprevenido. Se você não vigiar, se você não ficar atento à palavra de Deus. Porque, na realidade, isso já está acontecendo. A chuva serôdia já está caindo. A chuva serôdia está caindo de uma forma que não é a forma com que estão esperando. E a chuva serôdia está vindo num tempo que não é o tempo que estão esperando, porque estão esperando depois do decreto dominical. Estão esperando de uma forma totalmente diferente. Estão esperando um superpoder que vai capacitá-los a fazer as coisas que eles não conseguem fazer agora, sendo negligentes. Eles esperam que o gosto, os paladares, os desejos, os pensamentos seja mudado posteriormente a decreto dominical. Eles negligenciando a chuva temporã. E isso não acontecerá. Está se repetindo em nosso tempo o mesmo que aconteceu na primeira vinda de Cristo. O que foi que aconteceu na primeira vinda de Cristo? Vamos ver o que aconteceu para a gente ver se não é isso de fato. Olha só. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Vamos atentar aqui para essa questão de Elias. Elias, no tempo de Acabe e Jezabel, ele foi o responsável de fazer com que o povo voltasse o seu coração para Deus e que Deus voltasse para o seu povo. Ele foi um intermediador ali. Ele só fez isso porque ele era cheio do Espírito de Deus. Ele era tão pleno do Espírito de Deus que ele foi levado vivo para o céu. Agora, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O grande e terrível dia do Senhor que vem, que pega a todos, tanto as virgens prudentes como as virgens loucas, pega elas desavisadas, vamos dizer assim, é o grito que diz: eis que vem o noivo. E esse grito é o decreto dominical. O decreto dominical é o grande e terrível dia do Senhor, é o término da chuva serôdia, é o selamento dos 144 mil. E esse dia vai pegar desprevenido muita gente, as virgens loucas. Né? Só que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele enviará Elias. Né? Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós somos a última geração. Nós somos o terceiro Elias. Mas para que eu seja o terceiro Elias, é preciso que eu esteja repleto de Deus. É preciso que eu esteja pleno do Espírito Santo, assim como Elias foi e assim como João Batista foi. E aí eu poderei converter, que eu digo, o Espírito Santo em mim, poderá converter as pessoas a Cristo. Pelo a minha pregação e o meu testemunho pessoal, as pessoas se converterão a Cristo, os sinceros, né? Mas só se eu tiver pleno, ou seja, a chuva serôdia é que faz com que eu me torne o terceiro Elias, né? Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então você vê que os textos eles são muito bem claros em afirmar essas questões. Agora, perceba aqui, muito interessante esse texto, eu descobri há muito pouco tempo, a gente estudando, eu e o Wesley aqui estudando outro assunto,
E esse texto vem bem a calhar, porque ele fala o seguinte: não pergunteis, são dignos? Antes o apelo do tentado, do errante, das míseras vítimas da necessidade e do pecado, o cristão não pergunta, são eles dignos? Mas como os posso eu beneficiar? Nos mais indignos, mais degradados, vê almas para cuja salvação Cristo morreu, e para quem Deus deu a seus filhos o ministério da reconciliação. O que é que Elias faz? Elias reconcilia os filhos aos pais e o pai aos filhos. Agora, a quem é dado o ministério da reconciliação? Aos filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, que deixaram de ser transformados pela chuva temporã, o Espírito Santo, e que se deixaram ser transformados pela chuva serôdia, o Espírito Santo, e se tornaram perfeitos, completos em Cristo Jesus. Esses que são os filhos de Deus e que têm o ministério da reconciliação. São esses que são o terceiro Elias. Agora, você percebe que esse terceiro Elias, ele vem antes do decreto dominical. O tempo de prova está exatamente diante de nós. Olha só, o tempo de prova está exatamente diante de nós. Pois o alto clamor do terceiro anjo, que é Cristo em vós, a esperança da glória, já começou na revelação da justiça de Cristo, a mensagem do terceiro anjo. Na realidade, a tríplice mensagem angélica. O Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher a terra. Ou seja, o anjo do capítulo 18 já está acontecendo, gente. A chuva serôdia já está acontecendo. O anjo do capítulo 18 já está acontecendo. O tempo da prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo. Entendeu? Então, a gente fica lendo as coisas, lendo Apocalipse, como algo lá no futuro. O anjo do capítulo 18 ainda vai acontecer, a chuva serôdia vai acontecer, e tudo depende do decreto dominical. Isso é uma visão muito, muito equivocada, porque Satanás, ele espera que você esteja fora do domínio dele, para que ele, como ele não tem outra alternativa, ele vai te perseguir com a única coisa que resta, com perseguição, com atribulação, com morte. Mas enquanto você está frio, morno, relaxado, ele não tem por que colocar decreto dominical. Não tem lógica ele colocar um decreto dominical para haver um revivamento. Se ele sabe que se ele colocar o decreto dominical o povo vai se revivar, ele nunca colocará decreto dominical. O revivamento vem, e porque ele vem, o decreto dominical sai. E isso é perfeitamente comprovado nos textos inspirados. Para quando é a chuva serôdia? Vê só. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, pela maioria. É, porém, um privilégio da igreja tê-la quando? No futuro, não. Agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera por conhecê-la. Para concedê-la, que digo. Então, ou seja, o que é o céu que está esperando você crer. Você ser justificado pela fé, para que você seja concedida a chuva serôdia. Ele não está esperando o decreto dominical para dar chuva serôdia. Devemos orar para que Deus descerre a fonte da água da vida. E nós mesmos devemos receber água viva. Oremos, pois, com oração contrito e com maior fervor, para que agora, não no futuro, não depois do decreto dominical, agora, no tempo da chuva serôdia. Quando é o tempo da chuva serôdia? Agora. Os chuveiros da graça sejam derramados. Porque perceba que o amadurecimento do fruto é no final do tempo. É para a volta de Cristo. É para ele levar os seus. E não tem sentido esse tempo do fim, que todos nós acreditamos que estamos no fim do tempo do fim, ser chuva temporã. O que está acontecendo agora é chuva serôdia. Agora, se você não está vivendo a chuva temporã, se você está sendo negligente na chuva temporã, você não verá a chuva serôdia sendo derramada no irmão do seu lado. Você não entenderá isso e achará fanatismo e muitas outras coisas.
Estamos no tempo da chuva serôdia. Meu irmão, o texto é muito claro. Estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo que o Senhor torgará liberalmente o seu espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no espírito. Esse vigiar no espírito é você ser constante nas decisões que você tomou pelo poder do Espírito Santo na chuva temporã e não retroceder 1 milímetro das bênçãos que você já está vivendo. Né? É para você ser firme e constante, corajoso na luz que você já tem. E a chuva serôdia será derramada. Agora, vejam esse material aqui. Esse material aqui é bem interessante porque ele fala o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, o corredor de umidade, nessa parte aqui, deixa eu botar aqui. Aqui. O corredor de umidade da Amazônia que traz chuva para o interior do continente é proveniente da evaporação das águas do Atlântico. A Amazônia fica com uma parte dela através das chuvas torrenciais que irrigam e permite a formação de extensiva floresta. Importante dizer que não é a floresta que faz chover. Onde tem bom regime de chuvas, tem floresta. Vegetação natural é consequência do clima e não vice-versa. Não chove porque tem floresta. Tem floresta porque chove. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Olha só esse mapa aqui. É um mapa onde ele mostra aqui aquelas cadeias do Himalaia, aquelas cadeias de montanha do Himalaia. Aí, de um lado dele, como eles são muito altos, de um lado dele você vê que é uma vegetação verde, né? Onde tem chuvas torrenciais ali na parte da Índia, né? Na parte do Nepal, se eu não me engano, Bangladesh. Essa parte toda ali, ela é verde, tem chuvas torrenciais. Por conta de quê? Porque como as cordilheiras são muito altas, ela retém a umidade daquele lado. E aí chove. E porque chove, é repleto de vegetação. Agora, do outro lado, que a umidade não passa, o que é que você tem? Tem um deserto imenso, né? Um deserto ali chamado deserto do Tata. Negócio assim, não sei bem. Mas percebe-se que é um deserto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma árvore frondosa, você tem uma árvore com frutos, porque você tem chuva. Você não vai ter a árvore frondosa e depois virar chuva. Você não tem pessoas completamente santificadas, transformadas à plena estatura de Cristo, repletos de frutos maduros, para depois vir a chuva serôdia. É a chuva serôdia que vem e gera essas árvores, a chuva temporânea e a chuva serôdia, gera essas árvores repletas de frutos maduros. E aqui fica bem claro isso. Só se joga pedras em árvores que dá fruto. Só vai ter perseguição porque a árvore tem fruto. Porque você está repleto de Cristo e você está incomodando as igrejas, as denominações, tanto evangélicas como católicas, que os líderes dessas igrejas recorrerá ao Estado solicitando uma lei que abafe esse povo que está pregando o contrário. Entendeu? O decreto dominical vem por conta disso. Porque esse povo pleno de Cristo está incomodando. E ainda tem textos inspirados que provam justamente isso. Veja o que a serva de Deus fala aqui, ó. Haja um revivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Então, para quando é a chuva serôdia? Para hoje, para agora. Já estamos no tempo da chuva serôdia. A chuva serôdia já está caindo. O alto clamor do terceiro anjo já iniciou-se com o anjo do capítulo 18 vindo dando esse poder. Já existe irmãos vivendo essa verdade, essa mensagem. Agora é preocupante para a gente. Se a gente
essa mensagem ela faz com que a gente tenha um senso de urgência, né? Um senso de urgência em nos entregarmos sem reserva e um senso de urgência de evangelizarmos a todos que podemos, a filhos, a irmãos, a esposa, a pai, mãe, né? Primos, amigos, colegas de trabalho, ao máximo, todos que nós amamos e devemos amar a todos, levar essa mensagem a todos, porque o tempo da volta de Cristo está muito iminente. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão aos romanistas e protestantes, ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Por que eles vão fazer isso? Porque o povo está reavivado, cheio do Espírito de Deus, né? Completo, plenos em Cristo, né? Foram selados com o Espírito de Deus. Então, eles são os remanescentes, os 144 mil. Agora, vocês lembram que eu falei o tempo todo aqui, né? Assim, uma boa parte do tempo, e alguns textos, que a chuva temporã, ela cai junto com a chuva serôdia, certo? A chuva temporã cai junto com a chuva serôdia. Hoje está caindo chuva temporã e serôdia. E ela acompanha até o fim. A chuva temporã acompanha até o fim. Já estamos perto de terminar, viu, irmãos? O que estão fazendo, irmãos, na grande obra da preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto, o selo for aplicado. Você percebe? Que quando sai o decreto, o selo é aplicado. Por que o selo é aplicado? É a chuva serôdia, como a gente já leu o texto. Chuva serôdia é o azeite extra nas vasilhas das virgens prudentes. E aí o grito é o decreto. Então, quando vem o decreto, o selo é aplicado. Seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. O seu, do remanescente, dos 144 mil. Agora, a Virgem Prudente fechou-se a porta da graça para ela, com a saída do decreto. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo do juízo destruidor da parte de Deus é o tempo de misericórdia para quem? Para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. Então, quando o decreto sai, o tempo de misericórdia ainda é para aqueles que não tiveram condições agora de receber a mensagem. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Ou seja, aqueles que receberam a mensagem e foram negligentes, fechou a porta para ele. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade quando? Pela primeira vez. Essa turma da hora undécima está recebendo a mensagem pela primeira vez. Que chuva eles estão recebendo? Lembra que eu falei que a chuva temporã e a chuva serôdia cai junta nesse tempo do fim? Que ela vai até o final junto com a chuva serôdia? A chuva serôdia veio e completou os 144 mil. E os 144 mil, com o poder de Cristo em vós, a esperança da glória, que é o anjo do capítulo 18, sai para anunciar o alto clamor. Para quem ele sai para anunciar o alto clamor? Para os da hora undécima. Né? E eles receberão a mensagem pela primeira vez. E eles estão recebendo o quê? Chuva temporã. E se converterão. Né? É o papel da chuva temporã, converter. Vi muitos viajando na estrada larga. Agora aqui é muito importante. Assim, tem esse texto mais um e a gente conclui. É muito importante isso aqui. Isso foi se eu não me engano, um sonho que a irmã White teve.
Vi muitos viajando na estrada larga, os quais tinham sobre si escrita estas palavras: morto para o mundo. Perceba? Eles tinham escrito nele morto para o mundo, mas estavam viajando em que estrada? No caminho estreito ou no largo? Estavam no largo. O fim de todas as coisas está próximo. Estejam também prontos. Pareciam exatamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas. Esses que tinham escrito sobre ele, morto para o mundo, estavam andando no caminho largo com as pessoas do caminho largo, que eram pessoas frívolas, que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristezas que lhe notei no rosto. Ou seja, a única coisa que era diferente desses que tinham escrito sobre si, morto para o mundo, é que no seu rosto tinha uma sombra de tristeza. Diferente dos outros que não tinham esse morto para o mundo, estavam alegres, felizes. Mas esses que tinham morto para o mundo estavam no caminho largo, eram iguais ao do caminho largo, a única diferença é que tinha uma sombra de tristeza. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e imprudentes, se encontravam em redor. Mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas faces, morto para o mundo aqui, ó. Entendeu? Eu sou cristão, eu sou povo de Deus, né? De vez em quando eles mostravam, não era nem sempre. É de vez em quando você faz uso de que você é cristão. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam ao redor deles diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e procedemos da mesma maneira. Irmãos, isso para a gente ficar atento, se por mais que eu professe que eu sou do povo de Deus, por mais que eu professe que eu sou remanescente, que eu sou o justo, por mais que eu faça isso ou aquilo, que eu ache que estou fazendo a vontade de Deus, mas se eu procedo da mesma forma que o mundo, se eu ando, se eu falo, se eu como, se eu me visto, se eu me divirto igual do mundo, o mundo, se quando você anda em meio ao povo do mundo, né, ele chega para você e diz: mas você não parece, nem não é igual a esses crentes bitolados, esses crentes fanáticos, né? Já ouvi pessoas dizer para mim, para minha esposa, que a gente é fanático, é uma religião fanática que afasta, que abandona, porque a gente não se mistura e tal, porque não come a mesma coisa que ele, porque não curte, não vai no mesmo ambiente que ele. E essas pessoas chegou e falou assim: e fulano de tal, né, que é da sua igreja, que é membro da sua igreja, ele não faz isso que você faz, ele faz a mesma coisa que a gente. Ele é legal, ele é uma pessoa 100%. A religião dele não afastou ele da gente. Ele come como a gente, ele se veste, ele se diverte como a gente, ele curta as mesmas coisas, mas é cristão, não é como vocês, entendeu? Eu já ouvi isso. Mas graças a Deus que eles viram que a gente não era igual. Porque ser visto, irmãos, como igual, né, é andar no caminho largo, rodeado desse povo do caminho largo e ter apenas um título de cristão e de vez em quando ostentar esse título, mas eu ter as mesmas posturas que eles, ao ponto deles não conseguirem ver diferença entre eles e mim. Entendeu? Então, graças a Deus que ele viu as diferenças. Então, é bom que a gente analise nossa vida e veja se a gente está andando em conformidade com a vontade de Deus, ou se a gente está andando de acordo com o mundo para agradar o mundo e não agradar a Deus. E o último texto, esse aqui. Se mediante a graça de Cristo, seu povo se tornar novos odres, ele os encherá com um novo vinho. Deus dará mais luz. E velhas verdades serão recuperadas e postas na moldura da verdade. Veja, no início o Rodolfo me perguntou, e aí, quais são as novas luz que tem aí, as novas que tem. Na realidade, eu até falei para ele, não existe nada de novo, né, embaixo do céu, em cima da terra. As verdades já existem, só que o inimigo tentou, de todas as formas, obscurecer e fazer com que a gente não entendesse, né? Mas Deus dará mais luz e as velhas verdades serão recuperadas e postas na moldura da verdade.
E onde quer que for, os obreiros hão de triunfar. Como embaixadores de Cristo, cumpre-lhes investigar as Escrituras, procurar as verdades ocultas sobre o pó do erro. E todo raio de luz recebido deve ser comunicado aos outros. Um interesse predominará o assunto, absorverá todos os outros. Qual é? O único interesse, o assunto que absorverá todos os outros, envolverá todos os outros é Cristo, justiça nossa. É a justiça de Cristo. É a justificação pela fé. É essa aceitação de Cristo que nos transforma, que nos faz semelhante a Ele, que faz com que sejamos vencedores, que a gente tem o pleno conhecimento que não somos nós, mas Cristo em nós, que nos está fazendo vitorioso, que nos dá ânimo, alegria, que nos dá prazer e faz com que a gente busque cada vez mais, né? Porque é gratificante ter essa experiência, ter essa paz com Deus e com o próximo, né? Então, assim, esse texto final, para mim, ele diz tudo, né? Devemos nos esvaziar de nós mesmos, né? Preparar o campo para o derramamento da chuva, né? A chuva temporã, a chuva serôdia, a justiça que vem com as duas. E aí a gente será plenamente perfeito à imagem de Cristo e Cristo voltará, irmão. E essa volta é muito iminente. Esses dias eu falei com as pessoas sobre a questão do... Foi até com o Ivaldo, falei. A questão do Covid, né? Da pandemia. Essa pandemia, ela veio nos preparando, nos moldando para o decreto dominical, para se acostumar à retirada dos direitos, né? Em bem da sociedade, em bem da maioria. E recentemente houve o reavivamento em Iceberg, né? Um negócio assim, uma cidade lá nos Estados Unidos, em que ficaram mais de 200 horas ininterruptas cantando, orando, confessando pecado e pessoas se convertendo mediante a um êxtase, a batidas e tambores, músicas de alto ritmo. E eu percebi que isso é uma replicação ali da apostasia alfa, né? Que a irmã White disse que aconteceria no tempo do fim. E Satanás está preparando o povo, inclusive os profetas do povo de Deus, para que ele venha como Cristo, né? O Satanás venha como Cristo para decretar a lei do domingo, para que, fazendo milagres e prodígios, o povo entenda que é Cristo, né? Há pessoas no meio da igreja adventista desejando que aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos aconteça na igreja adventista. Então, assim, Satanás está fazendo isso, irmãos, porque ele está vendo o reavivamento. Ele já está preparando o caminho para o decreto dominical, porque ele está vendo o reavivamento. Perceba que em 1888, a mensagem da justificação pela fé estava vindo ali por meio da irmã White, Jones e Wagner, e Satanás ele se moveu para a lei dominical nacional. Mas como o povo rejeitou a mensagem da justificação pela fé ali em 1888, o cerco feito por Satanás ele foi retirado. Assim como o cerco a Jerusalém no ano 70, teve o primeiro cerco e ele subitamente, inesperadamente foi retirado. Porque não havia necessidade em 1888 permanecer o cerco, porque o povo rejeitou a justificação pela fé, que é a chuva serolha. Mas agora, irmão, está se levantando irmãos leigos, simples, sem nenhum conhecimento, né, sem ser reconhecido publicamente, né, sem ser influenciador, estudando, entendendo, vivendo e pregando a mensagem da justificação pela fé. Tem muita gente pregando essa mensagem. Então, Satanás vendo isso, que a justiça de Cristo, a chuva serolha, já está acontecendo com força em muita gente, que está prestes a concluir o selamento do seu povo, ele já está preparando o ambiente para o decreto dominical. Então, eu vejo a volta de Cristo muito eminente. E se isso acontecer muito em breve, como a irmã White falou, se o povo tivesse recebido a mensagem da justificação pela fé, em 2 anos, Cristo teria voltado. Seria um ano ali no processo da justificação pela fé e um ano entre todos os restantes, entre anunciando alto clamor, decreto dominical,
as pragas, decreto de morte, volta de Cristo. Entendeu? Então, a volta de Cristo está muito iminente. Então, espero que com isso eu tenha ajudado a vocês entenderem a questão da chuva temporã, chuva serôdia, que já está acontecendo e como que devemos buscar essa chuva. Para os que já viram o estudo sobre a morte do eu e a entrega da vontade, ele se completa. Após esse estudo da chuva serôdia, esse estudo da morte do eu e da entrega da vontade, ele é uma forma de destrinchar como receber a chuva serôdia. Agora, para os que não ouviram, se vocês quiserem, posteriormente, a gente marca um dia e a gente faz uma nova transmissão só sobre esse assunto. Tá bom? Então, agora a gente abre aí para as considerações de vocês. Eu vou tirar essa tela aqui, que aí eu posso ver vocês. Mas vamos orar então. Se vocês puderem ficar de joelhos, é legal. Vamos orar de joelhos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o sábado se foi e nós tivemos a oportunidade durante esta tarde de estudar a Tua Palavra, ter mais conhecimento e louvado seja Deus sempre pela luz que nós temos recebido. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Então, que o Senhor continue nos dando luz e nos ajuda, Pai, a colocarmos em prática todos os ensinamentos e também que possamos receber a chuva serúdia na nossa vida, Pai, e estarmos prontos para receber Jesus em glória. Amém. Amém. Não sabemos se iremos até o fim, mas nós sabemos que a porta da graça pode se fechar a qualquer momento para nós. Amém. Então, Deus, nos abençoa, nos dá uma semana na Tua presença, fortalece a cada dia a nossa fé. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.